Opa, mais uma edição do programa Visão Livre, aqui pela RTV Canal 10 Maringá. No programa de hoje nós vamos apresentar o livro Em Defesa do Preconceito. Olha aí, um título polêmico. Em Defesa do Preconceito, a necessidade de ter ideias pré-concebidas. O autor é o inglês Theodore Dalrymple, publicação da editora Realizações. Esse livro é muito interessante porque ele toca em questões que, no geral, nós aprendemos exatamente o contrário. É muito comum nas novelas, nos filmes, nos programas de auditório, aqueles programas que tem lá algumas pessoas convidadas, sempre dá a impressão que as pessoas não podem ter preconceito. Há uma pregação contra as pessoas terem preconceito. Bom, primeiro que já é uma tolice, né? Não há como você ter uma polícia do pensamento dos outros, né? A polícia do pensamento você pode ter do seu pensamento e você mesmo. Mas vamos entrar um pouquinho nessa questão. Por que as pessoas não podem ter ideias pré-concebidas? Isso é possível, as pessoas não terem ideias pré-concebidas? Aí alguém vai dizer, nossa, mas ele, o autor e o apresentador, está defendendo que as pessoas tenham preconceitos com respeito a determinadas minorias, etnias. Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de, e o autor trata, né, o Dalrymple, trata do preconceito de um modo geral. Porque foi se pregando tanto que as pessoas não podem ter ideias pré-concebidas de ninguém, que só tem uma categoria que é admissível que você tenha preconceito, daquele que tem preconceito, né? Eu gosto de brincar, eu sou tenho uma posição radical frente às pessoas que têm preconceito. Portanto, eu acho que ninguém pode ter preconceito, nem dos que têm preconceito. Ou seja, a ideia de que não se pode ter preconceito é uma ideia que se perde por si só. E depois, quem é que diz que nós não podemos ter ideias preconcebidas? São as nossas ideias preconcebidas que nos salvam as nossas vidas, que nos protegeram, inclusive que protegeram os nossos ancestrais. Que história é essa que a ideia preconcebida é um julgamento a priori? E que isso é condenável, e que isso é ruim. Não, as ideias preconcebidas até são julgamentos a priori, mas dos quais as pessoas fazem a partir de um conhecimento, de experiência de vida, das leituras que fizeram, dos programas que assistiram, né? É isso, ter uma ideia preconcebida. E nós precisamos, com essas ideias preconcebidas, ter sim uma rejeição por aquelas pessoas que são nocivas à sociedade. Inclusive, não se pode ter uma ideia pré-concebida de um assassino, de um psicopata, como não? Pode sim, pode e deve ter. E nós temos, e por isso que a gente tem uma certa convivência na sociedade, porque todos nós temos ideias pré-concebidas sobre as outras pessoas. Somente alguém idiota ao máximo, né, no grau 100, seria uma pessoa sem nenhuma ideia pré-concebida. Então, cai na imprensa, então todo mundo, ninguém tem coragem de dizer que tem preconceito. Ora, o preconceito é aquilo que você conhece das pessoas sem ter que experimentar aquilo que elas poderão fazer a você. Então, o texto do Dalrymple trabalha nesta linha e vai mostrando o quanto que essa ideia de que não se pode ter preconceito é nociva, é destrutiva da sociedade, inclusive da sociedade inglesa, onde ele trabalha como psiquiatra em prisões e também em hospitais públicos. Então, a falta, achar que todo mundo é bom, todo mundo é puro, alguém cometeu um erro, sei lá, o Champinha matou 2 de uma vez só, mas não pode ter preconceito dele, porque senão ele vai ter esse estigma daquela pessoa que sofre o preconceito e vai continuar no crime. Ora, isso seria ingenuidade se não fosse malandragem daqueles que defendem que as pessoas não podem ter preconceito. Está aí a dica, Dalrymple,
Theodore Dalrymple com o livro Em Defesa do Preconceito.